Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nobile Contabilidade. Eu, Felipe, e o William, nós somos os sócios fundadores da Nobile e hoje nós vamos falar de um assunto assim, que está bastante em alta e que vai impactar os empresários em geral, certo? Que é sobre a reforma tributária e os seus impactos aí sobre a gestão empresarial. Isso é um tópico que a gente já vem tratando com os nossos clientes, individualmente, como que isso vai impactar cada empresa. Também já apresentamos isso de forma diversas, assim como o nosso Happy Hour das finanças. Exato, fizemos um convite aos nossos clientes, fizemos um evento exclusivo para comentar desse assunto tão importante hoje nas empresas. Sim, e da mesma forma que a gente tratou com os clientes individualmente e no Happy Hour, nós vamos trazer isso para vocês também, para que vocês comecem a se programar. E a primeira pergunta que fica é, por que a reforma tributária está acontecendo? É verdade, a reforma tributária está acontecendo, um dos tópicos aí que nós colocamos aqui em destaque seria uma simplificação, Hoje, até se fala aí no meio empresarial a terminologia manicômio, dos Sim, impostos, manicômio tributário. Onde até os contadores, a gente gasta muitas horas para entender, toda essa legislação tributária que vem no nosso país. Então, um dos primeiros passos é a simplificação, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal. Isso. Então, o que está acontecendo, pessoal? Hoje nós temos aí uma reforma tributária sobre consumo, E temos os 5 principais impostos, que é o ICMS, o ISS, PIS, a COFINS e o IPI. Esses 5 tributos, eles serão substituídos por 3 grandes tributos, que é o CBS, que é uma esfera federal, e o IBS, que é um comitê gestor de todos os estados e municípios, certo? Então, nós vamos padronizar toda essa tributação, saindo de 5 tributos, indo somente para 3. Exato, é uma prática já muito adotada por vários países, que a gente chama de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, Felipe? E aqui no nosso país será um IVA dual, onde terá esses 2 impostos aí que o Felipe acabou de comentar, Um outro ponto da nossa reforma tributária, que vem aí por que dessa reforma, é o fim da guerra fiscal, Hoje existem os impostos federais, onde tem as normativas, e existe também os impostos estaduais, onde cada estado tem o seu poder de legislar sobre o imposto, Por exemplo, aqui no Paraná, o ICMS, Sim. Em outros estados também tem o poder de legislar, tanto quanto também em cada município, Felipe? Isso. Através do ISS, onde cada prefeitura tem aí esse poder de fazer a atuação aí nessa esfera. Então, assim, hoje, pessoal, cada estado e município tem ali a sua autonomia de gerar as leis e tudo mais. Isso vai ficar tudo centralizado num comitê gestor, E as legislações serão todas atreladas a esse comitê, Quando o William fala que é o fim da guerra fiscal, pessoal, é que são as regras mais uniformes, como eu comentei, Então, esses estados e municípios, eles vão ficar todos juntos em uma mesma plataforma. Isso vem de encontro também com a unificação da plataforma como emissão de notas, Hoje, cada prefeitura tem o seu sistema e a partir de 2026, essas prefeituras já têm que migrar para o emissor nacional, uma padronização geral de todas as notas fiscais. Perfeito, aí fazendo então uma fiscalização maior, que é o novo tema aqui também, Que é o combate à sonegação e à inadimplência, Porque através dessa unificação e dessa plataforma que o Felipe acabou de comentar, existe aí uma fiscalização maior, Felipe? Isso, o que a gente quer dizer esse combate de sonegação e inadimplência, pessoal? Hoje, o fisco ele sofre bastante com aqueles contribuintes, por exemplo, que emitem uma nota fria, Então, esse tipo de sonegação ele acontece bastante. E hoje como que funciona, Para você se creditar através das suas compras, basta que o seu fornecedor emita uma nota, Então, independente se o fornecedor ele pagou o imposto ou não, você já tem o direito a crédito. E com a reforma tributária, você contribuinte só terá o direito ao crédito, se esse seu fornecedor ele pagar realmente o imposto. Então, por isso aí que isso é uma grande reforma e os empresários não veem com bons olhos essa questão, mas para o fisco é uma grande vantagem. Exato. Às vezes no começo, você pode estar se pensando, nossa, ao invés de simplificar, vai complicar ainda mais. Mas nós acreditamos, Felipe, que esse processo ele vai sim simplificar num futuro, vamos falar um pouquinho sobre o período de transição, mas com certeza aí terá maior facilidade para os contribuintes, Um outro tema também, Felipe, já ligando com essa questão da fiscalização, seria a transparência, Sim. Onde os impostos vão ter um destaque maior, uma transparência aí na nota fiscal, dos impostos. Hoje, pessoal, os tributos, eles estão 100% embutidos ali na nota fiscal, Então, hoje, se você presta um serviço ali de R$500,
esse tributo ele está embutido dentro da nota e muitas vezes você não sabe qual que é o real valor desses tributos, né? A partir da reforma tributária, através de valor agregado, esses tributos serão destacados na nota. Então vamos supor que você prestou um serviço, vai ter o valor do serviço e destacado na nota o valor do tributo e vai ficar muito mais fácil você visualizar o quanto de imposto você está pagando. Exato, em outros países que já tem implementação do IVA, por exemplo, os Estados Unidos, né? Já aconteceu, inclusive comigo, né? Na hora de fazer a compra de um produto nos Estados Unidos, na hora de você pegar o produto na prateleira, você sabe exatamente o valor que você está pagando no produto e na hora de você realizar o pagamento lá no caixa, né, da empresa que você está fazendo essa compra, automaticamente você já vai saber o valor que está pagando naquele produto, Isso. né? Então, Maravilhoso isso, sim, né? Essa sistemática vai acontecer aqui no Brasil, né, a partir de 2026, certo? Pessoal, agora um outro tópico que a gente traz para vocês é os principais impactos para as empresas mesmo, né? O que vai impactar diretamente na realidade de cada um de vocês. E o primeiro ponto aqui que a gente gera grande destaque, que polêmico, né, mais de 90% das empresas do Brasil são do Simples Nacional, é a manutenção dessas empresas no Simples Nacional, certo? O que acontece? O que a reforma diz? Que o Simples Nacional, pessoal, ele vai continuar da mesma maneira, ou seja, os mesmos anexos de tributação vão continuar as mesmas alíquotas, certo? Mas o que muda desde então? Hoje, por exemplo, se você se relaciona com outras empresas grandes, né, geram ali as suas vendas, esses seus grandes clientes, eles conseguem se creditar normalmente dos tributos que existem hoje. Mas com a reforma tributária, a gente está dizendo que as empresas que se relacionam com outras empresas, né, o famoso B2B, pode ter grandes dificuldades. Por quê? Porque se você mantém-se no Simples Nacional, você vai gerar menos crédito do que se ele se relacionasse com uma outra empresa do regime normal de tributação, certo? Então, por isso que esse planejamento tributário aí para 2026, 2027 tem que ser muito bem estudado para que a gente entenda quais são os seus clientes, né? E se realmente vale essa manutenção no Simples Nacional. E aí, né, só para que a gente destaque aqui, acho que muita gente está se perguntando agora nesse tópico. E aí, Felipe, o que você acha? Vai aumentar a carga tributária para quem mantém no Simples Nacional? Que eu acho que é uma dúvida de grandes empresários, né? Então a resposta é não, né? Se você mantém aí no regime Simples Nacional, a sua carga tributária permanece, né? Hoje já a carga que já é aplicada atualmente. Sim. Aí, né, conforme o Felipe comentou, nós vamos ter que estudar de acordo com o seu cliente, né? Se vale a pena fazer essa manutenção do Simples ou se vai ter que fazer um cálculo por fora aí para que você se torne competitivo. Certo? Isso. A grande questão da manutenção do Simples, pessoal, é que a reforma tributária ela possibilita a opção de você recolher esses novos tributos por fora do Simples Nacional. Tem alguns tributos que ainda continuam, por exemplo, o INSS, o imposto de renda, a contribuição social, esses impostos eles não estão sofrendo com a reforma tributária, somente alguns deles, como o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Esses 4 tributos eles serão substituídos por 2. Então a reforma tributária ela dá a opção de você apurar esses 2 tributos fora do Simples Nacional para que você consiga gerar a totalidade dos créditos para os seus clientes, certo? Então por isso que o planejamento tributário é extremamente importante aí nos próximos anos. Exatamente, porque é muito importante então você continuar competitivo, certo? Um segundo ponto aqui que a gente destacou nos impactos na gestão empresarial, né, Felipe? Seria então os créditos de tributos mais transparentes, né? O Felipe falou da tomada de crédito desde a cadeia da indústria, né, do atacado, do varejo. Então esses créditos, né, hoje eles podem ser tomados, né, a partir aí dessa dinâmica. E agora, né, Felipe, vai ter que estar inadimplente, né? Então exatamente. Só vou me relacionar com pessoas que pagaram seus impostos também, né? Sim, exatamente. Como a gente comentou, né, hoje se você se relaciona com um fornecedor que não paga os seus tributos, você consegue se creditar da mesma forma, né? Mas com a reforma, se esse seu fornecedor ele não paga o tributo, ele vai influenciar diretamente na sua apuração do imposto. Então vai ficar lá um tributo diferido, vamos dizer assim. Você não pode utilizar esse crédito, só pode utilizar a partir do momento que o seu fornecedor pagá-lo, tá bom? Exatamente. Então, com certeza, eu vou ficar de olho aí no fornecedor para ele ver, né? Se ele está pagando seus impostos também, né? Uma bela jogada do governo, né? Para que essa adimplência se permaneça, certo? Isso.
Um outro impacto aqui, né, Felipe, seria a mudança no pagamento do tributo, né? Que é o famoso split payment, aí que muita gente acha complicado, até a terminologia, certo? Mas nada mais é do que o pagamento aí na hora do pagamento do produto ou serviço, automaticamente o governo já vai recolher a parte dele ali. Exatamente. Então, hoje a maioria das transações, né, elas são vias... meios de pagamento digital, boleto, Pix, né? A Receita ela está criando um mecanismo superior ao Pix, né? Já se fala em 150 vezes maior do que o Pix, né? A plataforma de controle disso. Então, o que acontece? A partir do momento que você efetua uma venda lá e passa no cartão de crédito, por exemplo, né? A sua emissora do cartão ela já vai fazer o pagamento dividido, ou seja, split payment, né? Pagamento dividido, já vai uma parte direto para o governo, ou seja... Já vai o líquido ali, né? Isso, como a gente deu o exemplo, né? Eu prestei o serviço lá, ficou totalizando R$500. Ele já vai, a parte do governo já vai para ele e você só vai receber a diferença do imposto. Ou seja, sei lá, estou chutando aqui o valor, R$450, né? Exato. E isso gera grande impacto na gestão de fluxo de caixa das empresas. Com certeza, porque quando você faz a venda, você tem um intervalo ali entre a venda e o pagamento, né? Que é o vencimento do imposto, para poder fazer esse pagamento. Então você consegue trabalhar com esse valor, né? Fazendo aí os compromissos da empresa. Agora será automático, então esse fluxo de caixa não podemos mais contar com ele, certo? Exatamente. Então por isso que a gente até colocou aqui, né, necessidade de ajustar a precificação. Por quê? Porque você vai ter que lidar com essa gestão de fluxo de caixa muito mais apertada em alguns momentos. Porque a partir do momento que já tiver o split payment funcionando, você não vai receber mais o total, né, da sua venda, e sim só a parte que cabe a você diretamente. Exato, e eu acho que muita gente deve estar se perguntando, nossa, que bacana todo esse novo sistema, esse novo formato que vocês estão comentando, mas a pergunta não quer calar, vou pagar mais imposto ou vou pagar menos imposto com o sistema tributário, né, atual e após a reforma? Eu acho que é o que todo mundo está querendo saber do nosso vídeo também. Sim, as expectativas são que, principalmente, as empresas de prestação de serviço tenham um aumento na carga tributária, né? Então... Mas calma também, né? Sim, hoje, por exemplo, as empresas do Simples Nacional aí vão colocar uma média de 10% da tributação, né? A depender, né, de cada caso. Pequenas empresas, exatamente. A tendência é que isso passe a ser, né, pelo menos em torno de 18%, 19% aí de carga tributária. Então, sim, teremos um aumento. Os grandes beneficiados dessa reforma aí são as indústrias, né, os atacados. Por quê? Porque esses tipos de empresa, eles têm mais créditos para se tomar, então eles efetuam mais compras, né? Diferentemente das empresas de serviço, por exemplo, um escritório de contabilidade, por exemplo, né? Como é o nosso caso. A gente não tem tanta demanda de compras, né, de matéria-prima, de insumos na nossa operação. Para que a gente possa deduzir, isso, né? A nossa tomada de crédito, ou seja, desses impostos, serão menores comparadas com indústrias e comércio, por exemplo. Com certeza. E também, Felipe, você está falando muito na mídia aí uma alíquota de 28%. O que você acha disso? A Receita Federal ela ainda não soltou essa normativa. Não temos até o momento, né? Não temos essa carga tributária, mas a expectativa é entre 26,5% e 28%. Acredito que não passa disso, né? Perfeito. Mas a gente depende aí das normativas da Receita Federal. E também, né, dentro dessa dinâmica que o Felipe falou, que pode ser que algumas categorias tenham uma carga tributária maior e outras, né, seja beneficiada, também temos aí alguns setores, né, que têm benefícios, como educação, saúde, né? Sim, exatamente. Saúde, educação, aí a gente prevê 60% de redução, né? De redução, e profissionais liberais, né, aqueles profissionais intelectuais, a gente está com uma redução de 30% sobre a alíquota que vai ser determinada ainda sobre a Receita Federal, tá? E obviamente também que a gente tem na nossa reforma tributária, pessoal, produtos que também vão ser penalizados, né? Sim. Também que são a questão que faz mal à saúde, como o cigarro, e também que prejudica o meio ambiente. Sim, também tem essa norma, né? É o famoso imposto do pecado, né? Então esses produtos prejudiciais aí, eles terão um imposto seletivo que aumenta ainda mais a carga tributária deles. Perfeito. Pessoal, uma outra questão que impacta diretamente são os ajustes de softwares, né? Então, como eu falei, a partir de 2026 as prefeituras já estarão emitindo as notas, né, através de uma plataforma nacional, certo? A partir de 2026 nós já temos aí para as empresas de regime normal, que seria lucro presumido e lucro real, a necessidade de destacar IBS e CBS na nota. Ainda vocês não vão precisar
fazer o recolhimento desses tributos, ainda será uma alíquota teste de 1%, certo? Mas esses tributos terão que ser parametrizados, né? Tanto no emissor quanto nos softwares emissores de notas também, principalmente na questão de empresas que emitem nota fiscal de mercadoria, certo? Muito bem. A gente tentou trazer um vídeo aqui bem prático, tá, pessoal? Acho que, Felipe, a gente pode, de repente, trazer um exemplo para eles dessa tomada de crédito, dessa redução do imposto na hora do pagamento, né? Vamos dar um exemplo para eles prático? Desde lá da indústria, na hora que compra seus insumos para transformar, até chegar no consumidor final, o que vai acontecer para essas empresas? Vamos dar um exemplo prático? Vamos sim. Pessoal, vamos supor que você tenha uma empresa de prestação de serviço, certo? Hoje, se você for optante pelo Simples Nacional, todas as suas compras ali de insumos, os seus fornecedores, você não toma crédito disso, certo? Caso você opte por manter no Simples Nacional, isso também não vai mudar com a reforma tributária, né? Mas visando aí aquelas empresas que terão que migrar de regime, manter o Simples Nacional misto, ou então já optar por diretamente ali, lucro presumido e lucro real, a gente chama de não cumulatividade dos impostos, ou seja, você só vai pagar o tributo sobre o valor agregado que você gera no seu produto ou serviço, certo? Então vamos supor que você comprou um produto lá por R$200, certo? Certo. Então você terá os créditos desses produtos de R$200, então ficou ali um valor de crédito atrelado a isso. E você vendeu esse mesmo produto por R$400, ou seja, você teve uma geração de valor ali de R$200 entre a compra e a venda, certo? Então você vai apurar o imposto sobre 400 e diminuir o tributo sobre os R$200. Basicamente é isso que funciona na prática, tá, pessoal? Essa é a tomada de crédito, a não né? cumulatividade, ela está em toda a cadeia, né? E isso não ocorre hoje em dia. Hoje tem muitos regimes tributários que são cumulativos, ou seja, cada cadeia ela vai tendo que colocar o tributo como um embutido no seu custo, né? Você não consegue recuperar esse crédito. E por isso que nós estamos falando aqui que vai ser uma melhor efetividade na questão aí da transparência e na tributação, certo, pessoal? Um outro impacto aí para as empresas, né, é que nós não teremos uma segunda chance, pessoal. Ou seja, hoje, quando você emite uma nota fiscal, se nós da contabilidade identifica que tem algum erro, a gente consegue fazer uma carta de correção, consegue ajustar o tributo e no momento da apuração a gente consegue ajustar isso de uma maneira correta. Já com a reforma tributária, pessoal, quando você emite uma nota fiscal, isso já vai direto para o governo e a gente não consegue mais mudar isso, ou seja, não temos uma segunda chance para ajustar os tributos, ou seja, você tem que estar muito bem alinhado, né, como que é a carga tributária dos seus tributos para que no momento da emissão da nota fiscal não tenha nenhum erro tributário ali, ok? Para que você não pague imposto a mais. Perfeito, pessoal. Vamos dar um outro exemplo, né? Que a nossa proposta aqui é trazer algo bem prático, referente também, né, Felipe? Que a gente falou que agora o imposto vai ser destacado por fora, né? Hoje o imposto é por dentro, como chamamos, né? Sim. E, por exemplo, quando a gente presta um serviço hoje, exemplo de R$500, um serviço contábil, né? Então, hoje já está em contrato de serviço, né? Esse imposto já está embutido na nossa precificação, né? Então, o honorário é de R$500. Como é que vai funcionar agora a nova prática, né? Sendo que esse imposto vai ser cobrado de forma destacada. Isso. Então, pessoal, hoje se você tem contratos aí alinhados e tudo mais, né? Conforme a nossa empresa de contabilidade também, que tem a recorrência. Ou outro serviço de saúde, por exemplo, né? Sem problema. Vamos supor que hoje você emita a nota de R$500, você recebe os R$500 normalmente, né? Porque o tributo está embutido. Com a reforma tributária, o imposto passa a ser por fora, ou seja, vamos supor que a carga tributária lá seja em 28%, então vai estar destacado na nota R$500 referente ao seu serviço e mais 28% Soma-se, né? do imposto, ou seja, a nota vai ficar lá R$630, né? Exato, a título de exemplo apenas. Isso, exato. Então, já não é mais 500 e sim 630 o valor da nota, né? Para fins de exemplificação e arredondamento. Então, o seu cliente ele vai receber não mais os R$500 lá, né? Do boleto ou, enfim, a forma que você faz a cobrança, vai vir esse imposto embutido. Então, nós vamos ter que trabalhar essa questão de precificação, né? Que é muito importante que nós comentamos, certo? Então, atrelado a isso, também vem o split payment, que a gente comentou anteriormente. Quando a Receita já tiver implantado 100% esse regime, quando o seu cliente pagar os 630, você só recebe os 500 e os 130 do imposto vai direto lá para o governo, certo?
Hoje, na prática, não acontece isso. Você recebe integralmente e depois efetua o pagamento do imposto, tá? Então, por isso que a gente trabalha bastante essa questão de como será a necessidade de caixa, o regime de caixa aí das empresas. Eu acredito também, né, Felipe, que será algo bem cultural, né? Porque hoje a gente está acostumado de uma forma, então essa reforma tributária também será uma mudança de cultura, inclusive, né? Com certeza. Por isso que tem um período de transição aí. Vamos falar de transição, então. Durante um tempo, né? Para que também as pessoas elas se acostumem com essa nova sistemática. Exato. Certo? Hoje, né, no momento atual, vamos falar, o Felipe pegando o gancho que o Felipe falou aqui de transição. Então, né, já foi feita a aprovação aí da nossa reforma, iniciando-se então, né, Felipe, em 2026 de uma fase teste e vai durar um bom tempo até pra gente aí, né? Vamos ter que fazer a apuração aí dos dois formatos, né? Sim, sim. Tanto nós da Noble com todos os nossos clientes, né, nós teríamos que ter dois tipos de apuração diferentes, Exato. né? Porque a reforma tributária ela só se consolida em 2033. Até 2032 será um período de transição onde a Receita Federal ela já estipulou ali quais serão os tributos e as fases de implantação de cada tributo, né? Por exemplo, em 2026 é só essa alíquota teste de 1%. Em 2027 já se extingue o PIS e a COFINS e tributa totalmente na CBS. E assim por diante até a gente chegar em 2033 tendo a reforma tributária 100% concluída, tá, pessoal? E para quem é aquela pessoa negativista, assim, né? Saiba que a reforma tributária ela realmente vai acontecer, não tem como mais voltar atrás, né? A gente só está na expectativa aí da Receita Federal publicar as normativas, dando as devidas orientações, né? Principalmente para nós contadores, né? Para que em 2026 aí a gente consiga seguir com a reforma em andamento. Tá? Exato. Recapitulando então, pessoal, vamos começar com esse período teste em 2026, conforme o Felipe comentou, e só em 2033 que será então 100% dentro da reforma, correto? Correto, é isso mesmo. E aí, pessoal, o que acontece? Hoje nós trazemos um vídeo aqui para vocês de uma forma muito simples, né, para que você compreenda. Hoje se fala muito na mídia de uma forma mais simplificada, obviamente que vai sair das normações, as normas em relação aí às alíquotas, e aí nós vamos trazer outro vídeo, né, para que a gente possa compartilhar com vocês, então, baseado na legislação, tá ok? Mas e aí, Felipe, quais são os próximos passos? Vamos deixar eles um pouco cientes dessa questão, dos próximos passos a partir de agora? Pessoal, o próximo passo mais importante que eu vejo a partir de agora é que vocês verifiquem, né, com o contador responsável da sua empresa e questione. O nosso software já está disponível, já está habilitado para seguir as normativas para 2026? Então, isso é a primeira questão. O próximo passo muito importante é vocês já terem um planejamento tributário previsto para 2027, certo? Por quê? Porque a partir de 2027 já teremos que optar aí, a partir do primeiro semestre, né, se as empresas ficarão optantes pelo Simples no regime puro, vamos dizer assim, como é hoje, regime normal, ou se elas ficarão no Simples Nacional tributando CBS e IBS por fora, ou se migrarão para um lucro presumido ou lucro real. Então, esses são os primeiros dois grandes passos que cada contribuinte empresário deve olhar com muito cuidado para o seu negócio. Exatamente. Então chegou no momento de você sentar com o seu contador para que a gente já consiga, de forma personalizada, a gente já está fazendo isso com os nossos clientes, para que você consiga identificar qual que é o seu cenário atual, né, e o que deve ser feito aí para gerar menos impacto no seu negócio, né? É um estudo personalizado mesmo, não existe uma regra certa para cada negócio, existe aí o seu negócio e as características dele. Perfeito, é isso mesmo, pessoal. Pessoal, então, conforme eu comentei com vocês, a gente trouxe, né, toda a questão aí de uma parte prática e também do que manda a legislação até o momento. Vamos compartilhar outro vídeo com vocês assim que outras normas sejam publicadas, tá? Se você tem dúvida, gostaria de fazer um estudo personalizado para sua empresa, para o seu negócio, as características, vamos deixar todos os contatos aqui embaixo nesse vídeo, tá? Entre em contato conosco, será uma honra poder ajudá-los. Isso, pessoal. Então, pessoal, se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com a sua rede de contatos, tá? Que nós na Noble estamos à sua disposição para que a gente possa fazer um estudo tributário bem personalizado para a sua empresa nos próximos anos. Exato. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.